Você já se sentiu ignorado no relacionamento? Já passou noites sem dormir, se perguntando por que sua esposa simplesmente se afasta quando você mais precisa dela? A frustração de querer amor, carinho e intimidade e receber um não como resposta. Mas o que está por trás disso? Será que há algo mais profundo acontecendo? A resposta pode surpreender você. Nesse vídeo, vamos explorar como os traumas do passado podem afetar profundamente o seu casamento e como, através da fé e compreensão, é possível restaurar a intimidade perdida. Continue assistindo, porque você não vai querer perder a solução que traz esperança para o seu relacionamento. Rogério e Ana pareciam ter o casamento perfeito. Com 2 filhos, uma casa cheia de risos e sonhos, tudo parecia bem. Mas nos últimos meses, Rogério começou a perceber que algo estava errado. Antes, a casa era repleta de amor e risadas. Ele e Ana compartilhavam momentos de carinho, intimidade e afeto. Mas agora, ele só sentia distância. Era como se a mulher que ele conhecia tivesse se transformado em uma estranha. Quando Rogério se aproximava para um abraço, ela se afastava. Quando ele tentava conversar, ela se calava. E o que mais o feria era quando ele olhava nos olhos dela e não via mais o brilho que ele costumava ver. Ele tentava buscar maneiras de resolver o problema. Tentava ser mais paciente, mais atencioso, mas nada parecia funcionar. Ele estava começando a se perguntar: será que sua esposa não o ama mais? Rogério estava começando a se desesperar. Ele se sentia rejeitado e sem saber o que fazer. Ele tentava de tudo. Levava Ana para sair, tentava conversar sobre o que estava acontecendo e até se esforçava para ser mais carinhoso. Mas a resposta de Ana sempre era a mesma: distância. A rejeição dela o feria profundamente. Ele não sabia o que mais poderia fazer. Ele começava a questionar o casamento. Será que Ana estava apaixonada por outro? Será que ela tinha perdido o interesse? Talvez o problema fosse ele. Talvez ele fosse o culpado. Mas, por mais que tentasse, não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava sendo um bom marido, um bom pai, mas mesmo assim nada parecia melhorar. A frustração dele estava atingindo um ponto insustentável. Ele já começava a pensar na separação como a única solução. Será que ela vai melhorar? Ou será que estou perdido em um casamento sem futuro? Ele se perguntava todas as noites, enquanto olhava para o lado da cama vazio. Uma noite, depois de meses de silêncio e frustração, Ana finalmente se abriu. Em um momento de vulnerabilidade, ela contou a Rogério sobre seu passado. Ele não esperava o que ouviria. Ana começou a falar, as palavras saindo lentamente, como se cada uma delas pesasse toneladas. Rogério, o que está acontecendo não tem nada a ver com você. Eu não sei como dizer isso, mas eu carreguei muita dor em minha vida. Quando eu era mais jovem, sofri abusos, sofri rejeição. Desde então, criei uma capa de proteção ao meu redor. Eu a coloquei para me proteger. Agora, essa capa que me salvou no passado está me impedindo de amar você. Ana começou a chorar enquanto Rogério a ouvia em choque. Ele não sabia o que dizer. Ele não sabia que Ana tinha vivido um trauma tão profundo. A dor que ela carregava agora estava afundando o casamento deles. Era como se ela tivesse construído uma muralha ao redor de seu coração, e Rogério não conseguia quebrá-la. A reação dele foi mista, cheia de compaixão, mas também de tristeza. Ele sabia que aquilo não seria algo que ele poderia resolver sozinho. Depois da revelação de Ana, Rogério ficou atordoado. Ele se sentia dividido entre a compreensão do que Ana havia passado e a frustração de não poder fazer nada para ajudá-la. Ele não sabia como lidar com aquilo. Por mais que tentasse entender, o fato de que ela se afastava dele ainda o machucava profundamente. Ele sentia que estava vivendo uma batalha interna. Por um lado, ele sabia que a dor de Ana era real e que ela estava sofrendo. Por outro lado,
Ele não sabia como ser o apoio de que ela precisava. Ele tentava ser paciente, mas cada dia sem carinho e proximidade o deixava mais inseguro. Ele se perguntava: será que a separação seria a melhor solução? Será que conseguiríamos viver assim, afastados? A cada dia, a distância entre eles parecia aumentar. Ele tentava lutar contra a ideia da separação, mas a dor da rejeição, da falta de carinho e de proximidade fazia com que ele pensasse: se eu continuar assim, no que isso vai dar? Eu vou acabar ficando sozinho, e ela também. Os pensamentos de Rogério ficavam cada vez mais confusos e intensos. Ele queria ajudar Ana, mas como? Ele sentia que sua paciência estava se esgotando. A pressão de ser o marido perfeito, de apoiar Ana enquanto ela enfrentava seus demônios internos, começou a pesar sobre ele. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que algo precisava mudar. Mas o quê? Ele se sentia perdido, sem direção. Uma noite, enquanto estava sozinho no quarto, Rogério se lembrou de algo que ouvira na igreja. Um sermão sobre perdão, sobre como, às vezes, nossas feridas mais profundas não podem ser curadas apenas por esforço humano, mas pela fé e pela ajuda divina. Naquele momento, uma ideia surgiu em sua mente. Talvez o que estamos enfrentando não seja algo que eu consiga resolver sozinho. Talvez o que Ana precisa, o que nós dois precisamos, é da ajuda de Deus. Rogério decidiu buscar a ajuda espiritual. Ele sabia que para restaurar o relacionamento deles, ambos precisavam passar por um processo de cura, algo mais profundo do que palavras ou gestos simples. Eu não posso mudar o passado dela, mas posso estar ao lado dela enquanto ela busca a cura que precisa. Eu posso orar e pedir a Deus para restaurar nossa união. Naquele momento, Rogério decidiu orar. Ele pediu a Deus por sabedoria, paciência e força para ser o marido que Ana precisava. Ele pediu ajuda para entender como apoiar sua esposa na cura de seus traumas. Rogério sabia que não poderia fazer isso sozinho, mas acreditava que com a ajuda de Deus, o casamento deles poderia ser restaurado. Ele estava determinado a não desistir de Ana, não importa o quanto fosse difícil. Era hora de colocar sua fé em ação. A jornada de Rogério e Ana ainda não havia terminado, mas a decisão de buscar ajuda espiritual fez toda a diferença. Mesmo sem ter todas as respostas, Rogério sabia que, ao buscar a cura de Deus, ele estava dando o primeiro passo para restaurar seu casamento. Ele se lembrou de um versículo da Bíblia: o que Deus uniu, ninguém separa. Marcos 10, 9. Ele entendeu que o amor no casamento não é apenas sobre momentos bons, mas sobre perseverar, perdoar e se apoiar mutuamente nas dificuldades. A fé de Rogério não o fez esperar por uma solução imediata, mas lhe deu a confiança de que, com o tempo, Deus restauraria o que parecia perdido. Ana, com o tempo, começou a procurar ajuda também, e as coisas começaram a mudar. Ela buscou a cura interior que tanto precisava. Ela se entregou a Deus, buscando cura para suas feridas emocionais. E com isso, seu relacionamento com Rogério começou a se restaurar. Este é o poder do perdão e da fé. Quando você se aproxima de Deus, Ele traz a verdadeira cura e restauração. Se você está passando por dificuldades em seu relacionamento, se sente perdido ou sem esperança, lembre-se de que Deus tem o poder de transformar seu casamento, assim como fez com Rogério e Ana. Ele é o psicólogo da alma, e ele pode curar até as feridas mais profundas. Se você se identificou com essa história, se você está passando por algo parecido, eu quero te convidar a dar o primeiro passo. Inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos para mais ensinamentos sobre como fortalecer seu casamento através da fé. Curta este vídeo para que eu possa continuar ajudando mais pessoas a prosperarem em seus relacionamentos conjugais. E mais importante, compartilhe suas experiências e visão sobre o tema nos comentários abaixo, para que possamos nos ajudar de forma mútua.
Vamos crescer juntos em Cristo e tornar nossos casamentos mais fortes e abençoados.